A Ubtech acabou de ultrapassar um limite que muita gente achava que ainda levaria anos para acontecer. A empresa lançou o U-World U1, seu primeiro robô humanoide ultrabiônico em tamanho real, projetado para produção em massa, e a princípio isso soa como um marco normal na robótica. A empresa chinesa desenvolve humanoide com movimentos superiores, IA avançada, pele realista e rosto mais humano. Mas aí você vê o que a Ubtech diz que quer fazer com ele em seguida, porque, de acordo com o próprio material de lançamento da empresa, alguns desses robôs vão usar reconstrução facial 3D e replicação de identidade baseada em impressão vocal para recriar pessoas designadas. Em linguagem simples, a Ubtech está falando sobre robôs que podem ser personalizados para se parecerem e soarem como alguém específico. Um ente querido, uma pessoa que se mudou, talvez até alguém que já morreu. Black Mirror nos alertava sobre isso. A Ubtech viu e pensou, ótima ideia de produto. E é aí que isso fica desconfortável. A Ubtech revelou a série U-World U1 em seu evento de lançamento global em Shenzhen, no dia 30 de junho de 26. Esta é a mesma empresa que já vem colocando robôs humanoides em ambientes industriais e de serviço público, mas o U-World é diferente. Esta é a Ubtech tentando levar humanoides para casas, cuidados com idosos, apoio emocional e companhia pessoal. A linha tem 3 versões. Existe o U1 Lite, que é uma versão de meio corpo. Há o U1 Pro modelo de corpo inteiro de alto desempenho. E então existe o U1 Ultra, a versão de corpo inteiro de alta dinâmica. Os preços começam em 119.800 RMB, ou aproximadamente US$ 18.000 americanos, dependendo da taxa de câmbio. E o preço mostra o que a Ubtech realmente está buscando aqui, e eles dizem que os pedidos já haviam ultrapassado 13.361 unidades até o dia do lançamento. Eles deixaram de testar interesse e agora tentam tornar companheiros humanoides um mercado real. O U1 tem um corpo em tamanho real, pele biomimética, um rosto realista, olhos que podem te acompanhar e cílios que piscam. Ele foi feito para parecer mais humano que os humanoides sem rosto comuns na indústria. A Ubtech afirma que ele tem 88 graus de liberdade, com muitos pontos de movimento pelo corpo. Ele tem uma coluna cervical biomimética de duplo pivô, um sistema de pescoço para movimentos mais naturais como os humanos. Agora, o U1 consegue replicar até 90% dos movimentos humanos básicos. Ainda parecia rígido em alguns momentos. Vários robôs U1 Ultra caminharam no palco ao lado de humanos de verdade, e o ponto parecia óbvio. A Ubtech queria que as pessoas os comparassem diretamente, e até fez um robô dançar com um homem de smoking. Mas a ilusão não era perfeita. Os robôs pareciam um pouco de plástico. O caminhar era desajeitado às vezes. Durante a dança, o parceiro humano parecia ajudar a manter o robô estável. Ainda parece uma máquina, mas é parecido o bastante para causar estranheza. O motivo de parecer estranho é que a Ubtech não vende só movimento, mas presença. O U1 foi criado com o que a empresa chama de primeiro modelo de linguagem de grande porte com consciência emocional para companhias de longo prazo. A Ubtech afirma que o sistema reconhece mais de 20 estados emocionais detalhados com precisão superior a 90%. Este não é apenas um robô que responde perguntas. Este é um robô que tenta ler o seu humor, responder ao seu estado emocional, lembrar das suas interações e se comportar como um companheiro proativo. O robô também tem o que a Ubtech chama de arquitetura biomimética de cérebro rápido e lento. A parte rápida lida com respostas imediatas em cerca de 500 milissegundos, permitindo que o robô reaja rápido e a conversa não fique lenta ou pareça morta. Depois, há uma camada de raciocínio mais profunda alimentada por modelos com centenas de bilhões de parâmetros que deve lidar com pensamentos mais complexos e conversas mais longas. Além disso, a Ubtech diz que o robô tem uma latência de sincronização entre fala e movimento dos lábios de até 20 milissegundos. Isso é importante porque, se o movimento da boca estiver um pouco fora de sincronia, tudo logo parece falso. Esses caras estão abordando o problema do Vale da Estranheza por todos os lados. Rosto, pele, olhos, pescoço, voz, velocidade de reação, sincronização labial, memória e emoção. A parte da memória é onde isso se torna ainda mais pessoal.
O sistema U-World inclui algo chamado Agent Memory Sistema Operacional, descrito como um sistema de memória ao longo do tempo. O robô foi criado para lembrar informações ao longo do tempo, não tratando cada interação como conversa nova. A empresa chama isso de estrutura de vida digital persistente, termo técnico até você pensar no que significa dentro de uma casa. A UBTech afirma que o robô possui motor de cuidado proativo e percepção do ambiente, permitindo responder a situações sociais sem sempre exigir palavra de ativação. Ele não está apenas esperando um comando, ele deve perceber o contexto e reagir de forma natural. Isso pode fazer com que um robô companheiro pareça mais vivo, mas também significa que o robô precisa entender constantemente o que está acontecendo ao seu redor. E aí vem a questão da privacidade, que é sempre divertida quando o produto tem olhos, ouvidos, memória, consciência emocional e vive na sua casa. A UBTech diz que os usuários são donos dos seus dados, com processamento local prioritário, mínima dependência da nuvem e proteções de hardware. Parece bom. Mas quando o robô é feito para ler seu rosto, voz, humor, rotinas e histórico pessoal, o problema da confiança não desaparece só porque a empresa usa a palavra local. A UBTech investe muito nisso por perceber grande necessidade social na China. A empresa afirma que a China possui mais de 90 milhões de adultos morando sozinhos e 118 milhões de idosos com um ninho vazio. Ela também afirma que cerca de 10 a 20% das pessoas que vivem sozinhas atendem aos critérios clínicos para transtornos de saúde mental. Assim, a UBTech defende que robôs de companhia podem apoiar o bem-estar mental. Michael Tam, diretor de marca da UBTech e presidente do grupo de inovação em robótica de consumo, disse que robôs de companhia podem se tornar uma nova grande categoria de consumo ao oferecer às pessoas apoio emocional personalizado. A UBTech também projeta que o mercado chinês de robótica humanoide ultra biônica pode crescer de dezenas de bilhões de RMB para o nível de trilhões de RMB entre 2026 e 2036. Então, isso não se trata apenas de um robô de companhia. A UBTech está mirando na solidão, cuidado com idosos, apoio psicológico, serviços domésticos, hotelaria, turismo, exposições, pesquisa, educação, trabalho de recepção e serviços residenciais premium. Mas a parte mais polêmica é a iniciativa de companhia humano-robô. A UBTech diz que planeja doar robôs humanoides personalizados todos os anos para apoiar grupos vulneráveis, incluindo crianças que crescem longe de um ou ambos os pais, idosos que vivem sozinhos e famílias que enfrentam circunstâncias difíceis. Em 26, a empresa planeja doar 100 robôs personalizados da série U1. Unidades doadas podem incluir reconstrução facial 3D e replicação de identidade por impressão de voz. Eles são projetados para recriar indivíduos, combinando modelos de interação emocional, memória de longo prazo e consciência situacional multimodal. O objetivo é fornecer suporte psicológico estruturado. Essa é uma ideia extremamente delicada. Um robô que se parece e soa como um pai desaparecido, um filho distante ou um cônjuge falecido pode confortar algumas pessoas. Mas também pode prender pessoas em algo emocionalmente artificial e apagar a distinção entre apoio e substituição. Isso pode criar uma nova indústria de venda de relacionamentos simulados para pessoas solitárias, enlutadas ou vulneráveis. Por isso, o lançamento do U-World U1 se destaca das histórias comuns de robôs humanoides. Normalmente falamos sobre se um robô pode dobrar roupas, carregar caixas, trabalhar em uma fábrica ou servir comida. Aqui, a UBTech está abertamente mirando na companhia emocional e na replicação de identidade. Não está apenas tentando tornar os robôs úteis. Ela tenta tornar os robôs mais pessoais. Isso torna o momento mais interessante, pois a UBTech também leva robôs humanoides à infraestrutura pública. Na mesma época do anúncio da U-World, os robôs Walker S2 da UBTech eram implantados no posto de controle de Fangchenggang, Guangxi, China, próximo ao Vietnã. Esse é um dos pontos de travessia mais movimentados da região, com caminhões, ônibus, viajantes diários, passageiros e mercadorias passando diariamente pela alfândega. As autoridades de fronteira adquiriram os robôs Walker S2 por cerca de 40 milhões de dólares americanos.
O número de robôs não foi informado, mas as entregas já começaram para centros como o porto de Dongzhong e o porto de Dongxing, nas proximidades. O trabalho aqui difere totalmente de companhia emocional. Esses humanoides gerenciam filas, orientam viajantes, respondem a perguntas sobre alfândega, monitoram multidões e inspecionam cargas. No terminal, robôs identificam aglomerações e orientam pessoas para filas organizadas. Eles dão orientações de deslocamento em tempo real em diversos idiomas, respondem dúvidas sobre procedimentos alfandegários e orientam visitantes aos portões certos. Eles patrulham os corredores e monitoram as multidões, ajudando as autoridades a identificar congestionamentos antes que virem um problema maior. Na área de cargas, robôs inspecionam os contêineres de aço enquanto passam pelas faixas de carga. Eles usam scanners ópticos para ler códigos de barras, números de série e manifestos digitais, cruzando essas informações com os bancos de dados da alfândega. Dados retornam aos agentes humanos nos centros de comando para revisão. Este sistema humanoide é testado em ambiente de fronteira real, onde erros importam. Passageiros, papelada da alfândega, cargas, tarefas de segurança e infraestrutura pública, tudo isso conta. O Walker S2 em si foi construído como um humanoide de nível industrial para manufatura e logística. Ele tem 1,76 m de altura, ou 5 pés e 7 polegadas. Ele possui 52 graus de liberdade e mãos habilidosas. Pode levantar até 15 quilos ou 33 libras por braço. Ele conta com bateria dupla e troca automática, permitindo operação quase contínua, sem pausas frequentes para recarga. Para percepção em movimento, o Walker S2 utiliza a IA BrainNet 2.0 visão estéreo binocular e equilíbrio dinâmico. Essa combinação deve ajudar o robô a navegar autonomamente, perceber o ambiente de forma mais humana e manter estabilidade em ambientes industriais complexos. A fronteira é um teste bem mais difícil que uma fábrica controlada. Fangshengang é uma fronteira costeira de alta umidade, poeira, clima instável e tráfego intenso de passageiros e cargas. As superfícies nem sempre são perfeitas. As pessoas são imprevisíveis. A iluminação varia. Multidões surgem de repente. Faixas de carga ficam agitadas. Todo o sistema precisa funcionar por longos períodos sem se tornar instável. Se o Walker S2 tiver bom desempenho, autoridades chinesas poderão usá-lo como projeto piloto para expandir humanoides em aeroportos, estações ferroviárias internacionais, portos e outros centros de transporte movimentados. Isso se encaixa na estratégia mais ampla da China de impulsionar a IA, a robótica e a automação nos serviços públicos. Ao mesmo tempo, isso cria um problema legal e prático. Se um robô der uma instrução errada, deixar passar um problema de carga, causar confusão em uma multidão ou cometer um erro operacional, quem é o responsável? O fabricante, a autoridade de fronteira ou o agente humano que o supervisiona. Também existe o lado humano. Viajantes podem levar tempo para se acostumar com máquinas humanoides em funções de segurança e autoridade. Um robô guiando no terminal é diferente. Um robô na inspeção alfandegária ou controle de multidões gera sensação distinta. E o UBTech está basicamente atacando os dois extremos do mercado de humanoides ao mesmo tempo. O Walker S vai para fábricas, fronteiras, logística e infraestrutura. E o World entra nas casas, lê emoções, constrói memórias e talvez copie o rosto e a voz de alguém. E este é o roteiro. De 2012 a 2022, a UBTech focou em tecnologia central e robôs industriais. De 2023 a 2033, ela quer humanoides na vida cotidiana. O Walker S já está em produção em massa e o World é vista como o próximo motor de crescimento. Então, a verdadeira história não é um rosto de robô assustador no palco. É a mesma empresa que constrói o robô de fronteira, o robô de fábrica, o robô para cuidar de idosos e o companheiro emocional e futuramente a réplica humana. Encerro por aqui. Deixe sua opinião nos comentários, quero saber o que acham desses robôs réplicas. Obrigado por assistir e até a próxima.